Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós já iremos ler as Escrituras Sagradas. Estamos hoje em mais uma etapa, ungindo com 7 ungüentos, representando os 7 Espíritos de Deus. Se você tem a Bíblia, hoje nós vamos ler sobre a unção que é chamada a sabedoria do Espírito, que é a terceira etapa, ou o terceiro nível da unção do Espírito Santo. Já falamos sobre a unção da alegria, a unção da ousadia e agora a unção da sabedoria, que é representada pela alnixa. Vamos então ler um trecho da Bíblia que está no livro de Crônicas, se você trouxe a Bíblia, onde vai ser feita a leitura. E depois outras passagens que vamos mencionar, que fala sobre a sabedoria divina. Segundo Crônicas, capítulo 1, quando Salomão pede a Deus espírito de sabedoria. Então vamos ler que é uma das características dos 7 Espíritos de Deus. Primeiro capítulo de 2 Crônicas, verso 7. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu vou te dar. E Salomão disse ao Senhor Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai, o rei Davi, e a mim me fizeste agora rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma a tua palavra dada ao meu pai, o rei Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderá julgar a este teu tão grande povo? Podeis assentar e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, hoje, portanto, é essa terceira etapa dos 7 Espíritos de Deus, que vamos então falar sobre a unção da sabedoria de Deus. E essa unção é que leva a pessoa realmente a enriquecer, a ter honra, a ter fama e prosperar abundantemente. Como então alcançar a sabedoria? Então veja que nós falamos da unção da alegria. Ninguém pode entristecer por nada mais. Nada é motivo mais de tristeza. O Espírito de Deus sempre nos leva a alegrar, porque tudo Jesus já deu, já comprou a vitória. O cristão não pode entristecer, senão ele extingue o Espírito Santo. O cristão tem que se alegrar, porque ele tem que ter a visão da eternidade, já tem que viver ressurreto. E quando você vive em alegria, o que vai ocorrer? Toda pessoa que vive em alegria diante do Senhor, ele vai tornar cada vez mais confiável, mais ele compreenderá as coisas de Deus, e mais ele terá a graça do Senhor, mais ele vai ser usado ou colocado em eminência por Deus. O cristão em tristeza não há como Deus honrá-lo. Então por isso precisa dos 7 Espíritos de Deus, porque para ter grandes conquistas você tem que falar assim: eu me torno uma pessoa realmente alegre, e aí tudo Deus vai te honrar e vai te colocar como cabeça, e não vai ser mais cauda. Falou da unção também, da ousadia, que foi a última etapa. O cristão, ele não tem que ter medo de nada também. Ele tem que pedir ao Senhor ousadia, não pedir para o problema sair, mas para enfrentar o problema com ousadia. Aí os sinais te acompanham. Deus não vai fazer sinal para só nos tirar o problema da frente. Ele faz sinal para confrontarmos o problema com ousadia. Então a igreja primitiva orava: ó Deus, dai-nos ousadia. Eles não pediram: ó Deus, estamos sendo perseguidos, nos livra dessa tristeza, desse sofrimento. Em momento nenhum. Eles pediam a ousadia, e eles pediam a oração de ousadia, para mais e mais eles terem ali a oração de poder, de unção do Espírito Santo. E agora nós vamos falar da sabedoria. Veja então que Salomão, ele estava orando em substituição ao rei Davi, e ele então fala: ó Deus, eu não quero simplesmente riqueza, fama, honra, como ele diz aqui, mas eu quero sabedoria. Então ele pediu de todo o coração sabedoria, e Deus deu para ele. Aí o que ocorreu? Ele enriqueceu, porque a sabedoria vinda de Deus é diferente do QI natural, ou da pessoa só estudar. A sabedoria vinda de Deus, ela leva a pessoa
a tomar posições adequadas. Veja um exemplo de Salomão. Apareceu para ele duas mulheres que estavam com um dilema, uma demanda. As duas tiveram filhos no mesmo dia e um dos filhos de uma morreu. E a outra vai de noite e rouba o filho da outra e troca. E a outra, que se sentiu injustiçada, quer o filho dela de volta, mas a outra não entrega. Então se apresenta diante de Salomão. O que ocorreu? Salomão fala para um soldado: vem aqui, pega a criança viva e passa a espada nela e corta ela no meio. Dá uma metade para uma mãe, dá metade para outra mãe. Aí a mãe, que era legítima mesmo, falou: não, ó rei, eu entrego meu filho para ela, deixa ela criar, eu poupo ele, não deixe isso ocorrer, não mate. Então Salomão falou: entregue o filho, que esta aqui é a mãe verdadeira. Então ele operou-se ali sabedoria para resolver o problema. Assim é o cristão, tem que ter sabedoria para o casamento, para o noivado, para a igreja, para o trabalho, para a empresa. Porque se você usar só recursos meramente naturais, você vai fracassar. E aliás, a maioria dos empresários que fazem cursos de venda ou cursos de efetividade, ou para melhorar, ou para ter riqueza, todos eles usam recursos bíblicos ou a palavra de Deus, só que não falam que estão pregando, mas usam recursos da palavra de Deus para a pessoa ter ousadia, se alegrar sempre. As pessoas estão sempre copiando simplesmente o caráter dos 7 Espíritos de Deus. Você já viu um vendedor triste? Não vende para ninguém. Você já viu uma pessoa tímido para fazer um negócio? Não, ele tem que ter ousadia. Você já viu uma pessoa xingando os outros, blasfemando, sem sabedoria? Ele não tem ninguém para estar ao lado dele. Mas uma pessoa sábia, ele vai prosperar. Então muitos usam recursos da Bíblia e aplicam. E nós já temos o Espírito de Deus e muitas vezes não está sendo aplicado. Tem mais cristão muitas vezes triste e muitas vezes um ímpio se alegrando, apesar da alegria de muitos ser na carne, mas muitas vezes se vê mais ímpio se alegrando do que crente se alegrando. E tem que ser o contrário, porque nós temos o Espírito de Deus. Então a sabedoria, ela é necessária, porque senão você vai tomar decisão errada para os negócios, para o evangelismo, para o casamento, ou para alguma questão, vai acabar fracassando. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, que foi até a mensagem que foi mais usada à tarde. O apóstolo Paulo, ele chegou na Grécia, e nós já falamos algumas vezes que a Grécia, ela era um país já mais voltado à cultura, aos estudos da ciência, do corpo humano, estudos da ecologia, da natureza. Então a Grécia era dividida em epicúricos e estoicos. Ah, pastor, não tem essa palavra, está na Bíblia. Você que lê a Bíblia, você já encontrou que Paulo, chegando na Grécia, ele encontrou os epicúricos, que eles cultuavam a natureza, ou os bens da natureza, e os estoicos, o corpo humano. Então daí que advém Olimpíada, ou o culto à natureza, e a filosofia, que é amigo da sabedoria. Paulo então chega lá e encontra a Grécia com muitos nichos. Nicho é igual uma igrejinha cheia de imagens, representando planetas, representando entidades. E ele não vai e contradiz ninguém, ele não vai lá para brigar, nem confrontar ninguém. Ele prega e ele usa da sabedoria. Ele encontra um nicho vazio. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, foi até pregado à tarde. E ele convoca as pessoas, porque as pessoas se reuniam sempre que chegava um estrangeiro e perguntavam o que ele tinha para ensinar. Então ele chega com a sabedoria de Deus e fala: eu estou aqui para trazer o nome daquele que vocês estão procurando e até reservar o lugar para ele. Aquele nicho vazio ali é onde eu vou falar de alguém que vocês não conhecem. É o Deus dos deuses, o Senhor eterno, que morreu e ressuscitou, e ele chama Jesus de Nazaré. E ele faz milagre, cura, ressuscita os mortos, e faz maravilha, e traz vitória. Ele é o Deus que tornou homem. E veja bem que eles já falavam de Júpiter, de Saturno, já tinham tantas filosofias, e eles se interessaram
Só que, ao eles interessar, Paulo mostrou as obras, as libertação, os milagres. Você pode ver tantas bênçãos ocorreu, revelações, profecia, expulsou os demônios e confirmou com vitória. E aí o povo acreditou. Então usou sabedoria. Ele não foi lá, quebra essas imagens que vai ter para o inferno. Ele não brigou com ninguém, não mandou ninguém jogar nada fora, nem ficou questionando a filosofia deles, mas anunciou mais um Senhor que eles cultuavam. Só que esse Senhor é o Senhor com S maiúsculo, porque os demais eram deuses de D minúsculo, e assim Deus se manifestou através dessa sabedoria. Então, se não houver sabedoria, não consegue nem pregar, nem ganhar a família, nem cultuar-se a Deus com sabedoria, e vai trazer transtorno para as pessoas. Se você quer prosperar, você tem que ter a sabedoria de Deus para evangelizar, falar com o viciado, falar com o idólatra, com o religioso, com aquele que está nas trevas. A sabedoria de Deus para resolver questões até judiciais, questões até mesmo do curso desta vida, como Salomão. E Salomão falou: Senhor, eu quero a sabedoria, não quero mais nada. Aí Deus falou: Salomão, vou te dar tudo agora, porque você vai usar a minha sabedoria, e isso vai te atrair na riqueza mesmo. Tanto é que apareceu gente do mundo inteiro em Jerusalém. Conta-se na Bíblia que a Etiópia era o país mais rico naquela época, competindo até com Israel, local dos diamantes. E a rainha de Sabá, da Etiópia, foi até lá para saber o que estava ocorrendo. E ele anunciou a grandeza de Deus, a sabedoria do Espírito de Deus. Enquanto ele foi fiel, Deus pôde fazer grandes maravilhas. Então, a pessoa que quer prosperar, ele tem que ter a unção do Espírito de Deus, mas tem que ter os 7 Espíritos de Deus: a alegria, tem que ter a ousadia e a sabedoria, porque aí você vai prosperar mesmo, para um ano que vai começar, se não melhorou muito nesse, mas Deus está te dando mais chance para todos nós, para nos sujeitar ao Espírito de Deus. E realmente, a sabedoria é a parte do Espírito de Deus que mais faz desbaratar o demônio. Por quê? Porque quando você vai tendo a sabedoria de Deus, você vai ter uma visão muito clara de como Deus vai operar para o inimigo não cair contra você, ou para usar de artifício, para causar dano. Quando tem a sabedoria de Deus, vai resolver qualquer questão. Veja que o apóstolo Paulo, ele entrou em muitos países com a sabedoria eterna, e no mundo atual, mais precisamos de sabedoria de Deus, porque é um mundo que está agora cheio de alta tecnologia, cheio de equipamentos de última geração, que muitas das pessoas já estão tão envolvidas, que dificilmente vão querer ouvir um mero pregador. Mas se você está na sabedoria de Deus, vai mudar a história. Então a igreja tem que tornar gloriosa. A igreja gloriosa, ela tem a unção dos 7 Espíritos de Deus. Então você vai orar hoje, vai falar: Senhor, tu sabe que meu coração não é ficar rico ou famoso, mas sabedoria para ensinar as pessoas, para ganhar alma, para desbaratar o inimigo, para convencer na unção do teu Espírito as pessoas, do teu poder. Eu preciso dessa sabedoria. Não adianta só falar que leu a Bíblia ou usar algum versículo. Tem que ter a sabedoria do Espírito de Deus para ele usar a própria palavra. Não é nós que vamos usar a palavra aleatoriamente, é o Espírito de Deus que dá a sabedoria para usá-la, e aí nada vai resistir. Então a sabedoria de Deus, ela engloba todas as áreas, e Deus operará grandes coisas. E a pessoa sábia, ele enriquece, ele prospera. O sábio, ele é colocado em honra. A pessoa pode ser diplomata, estudo, e mesmo assim ele fracassar. Mas uma pessoa sábia em Deus, ele prospera de forma assustadora. Então hoje vamos ungir com mais um unguento, que é chamado alnixa, que é mais um unguento representando a 7 unção. Unguento quer dizer óleo. E são 7 unções que representam os 7 Espíritos de Deus, que completaremos dia 31, na última sexta-feira. Então, agora nós já vamos orar, e você que está acompanhando os 3 níveis, mesmo que não veio um, você já está se inteirando do que já foi pregado. Então, vamos orar agora. Você fala: Senhor, me alegra mesmo, eu quero a unção
da alegria do Espírito, quero a unção da ousadia, e eu quero a minha mente em sabedoria, Pai. Mesmo que eu não tive estudo, escolaridade, mesmo que eu não tive diploma, mas Tu pode me tornar sábio em Deus, e Deus operará, porque esta unção não é por qualificação humana, esta unção é o próprio Deus que te vai dar. O exemplo, também Pedro, que era até analfabeto, e no entanto escreveu 2 cartas profundas da Bíblia, por causa da sabedoria que o Espírito de Deus deu a ele. Então isso é para todos nós. Um cristão que tem os 7 Espíritos de Deus, ele torna conquistador. Então esta é mais uma etapa, e as palmas para exaltar e bendizer o santo nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, vamos orar e buscar ao Senhor nosso Deus. Busca a Deus de todo o coração, de toda a fé, de todo o amor, como Salomão, de todo o coração, peça a unção do Espírito de Deus. E se você ainda não consegue notar a unção de alegria, ore de novo. Se você ainda tem medo das coisas, fala assim: eu ainda não estou ousado, ainda estou pedindo para o problema sair da minha frente, eu quero ousadia para confrontar com a autoridade. Senhor, ainda não sei o que fazer, ainda fico perguntando o que tem que fazer, o que deixa de fazer. Não fique uma pessoa sem sabedoria. Para todos a unção dos 7 Espíritos de Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito venha nos dominar, que Tu venha realmente derramar a 7 unção, para sermos realmente uma igreja gloriosa, conquistadora, uma igreja que se enquadra como conquistadores. E para ser conquistador tem que ter a unção da alegria, porque nem mesmo falecimento ou situação adversa é motivo de tristeza. Nada nos separa mais do amor de Deus, como diz a Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito traga a cura da alma, das emoções, para estarmos sempre em novidade de vida e alegria, que somos mais que vencedor. Somente quem anda em alegria, que os sinais o acompanham. Somente quem anda em ousadia, que vence as batalhas e mais vitória tem. Somente quem vai tendo a sabedoria, que prospera e Deus é exaltado e resolve as questões. Ó Senhor, venha confirmar mais unção sobre este Teu povo, esta 7 unção dos 7 Espíritos de Deus. Venha confirmar, ó Pai, este avivamento sobrenatural em nosso meio. Que mais irmãos e irmãs venham congregar nesta obra, para viver a visão de igreja gloriosa, porque muitos só pensam no favor de Deus, e quando Jesus voltar, não haverá mais só recebimento de favor. Teremos que estar com o caráter de Cristo, tendo a 7 unção dos 7 Espíritos de Deus. Pai de amor, Pai querido, venha operar maravilhas sobre todos, venha operar sobre todos os presentes, ó Senhor, e que todos firmam, que todos se dediquem, que todos venham, Pai, firmar outros também, que todos venham alegrar com outros que estão abatidos, que todos, ó Pai, venham ter ousadia para livrar as pessoas do engano, que todos venham ter sabedoria para quebrar as doutrinas satânicas e diabólicas e enganosas. Sim, ó Pai, quem anda nos 7 Espíritos de Deus prevalece em qualquer circunstância e torna cristão conquistador. Pai, esta campanha é para adentrarmos em mais um período com vitória, porque os dias do Senhor se aproximam, mas Tu quer uma igreja conquistadora. Mesmo que o tempo se aproxima, mas Tu quer a igreja transbordando nos 7 Espíritos de Deus. Senhor, confirma este avivamento glorioso e sobrenatural, este avivamento vibrante e abundante. Envolva a todos, ó Pai, com o poder do Teu Espírito, e em Teu nome repreendemos todo o mal, toda a tristeza, toda a opressão. Senhor, dai-nos mais ousadia para o que vier, confrontarmos na autoridade do Teu nome, sabedoria para resolver qualquer questão, seja na família, seja no ministério, seja nesse mundo tenebroso, qualquer adversidade. Dai-nos a sabedoria para orientar até irmãos e irmãs que muitas vezes caem no engano doutrinário ou no engano satânico, e muitos até conformam da pessoa cair, e não há muitos para dar uma palavra sábia. Mas Tu tem, ó Pai, este ministério
para liberar os 7 Espíritos de Deus e a confirmar, Senhor, avivamento, multiplicação, libertação abundante para o teu povo, para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus.